Olá pessoal, aí nós estamos com mais uma aula, nossa última aula aí da disciplina de banco de dados. Se vocês analisarem, né, nós já desenhamos, fizemos o diagrama de entidade e relacionamento. E agora, nessa última aula, eu queria mostrar para vocês alguns comandos de MySQL, já que nós não vamos ter a oportunidade de mexer no laboratório. Pelo menos vocês vão ter uma aula aí onde vocês vão ter uma noção. Alguém tem computador em casa, quiser mexer, quiser instalar o MySQL, estou à disposição de vocês, pode me falar aí no PV, que a gente vai dar aí um suporte para você, tá bom? Eu tenho até uns vídeos do YouTube muito bons que eu posso também encaminhar para vocês, para quem quiser aprender mais aí sobre MySQL. Então, o que é MySQL? É um sistema gerenciador de banco de dados relacional com código aberto usado na maioria das aplicações gratuitas para gerir suas bases de dados. Ou seja, quando você vai mexer num programa que está lá, cadastro de cliente, um exemplo, o que você vê é um software criado para acessar o banco de dados. O banco de dados é feito, um dos sistemas utilizados é o MySQL, que é feito o banco de dados. Então, é feito um programa para acessar esse banco de dados. E para fazer esse banco de dados, nós vamos aprender aí com o MySQL. Então, nós temos aí a linguagem utilizada no MySQL, é a SQL, né? Structured Query Language. Então, nós temos aí, essa é a linguagem utilizada. E aí são os tipos de dados do MySQL. Nós temos tipos numéricos, inteiros, ou seja, inteiro ainda tem várias ramificações, que você pode ver aí, né? Como inteiro, médio int, big int, vai depender do tamanho do seu número, certo? Então tem várias opções, você pode ver aí que tem várias opções para cada número, ou para outros dados, mas eu não vou detalhar aqui eles, só alguns. Mas você procurando na internet vai saber detalhadamente de um para o outro. Um exemplo aí de inteiro é que aí está do menor para o maior, é o tamanho dos bytes de cada número. Ou seja, se você sabe que é um número pequeno, para que você vai guardar um número inteiro com big int? Não é um número grande. Então você vai guardar como small int, um exemplo, ou tinint. Então, são opções. Que o interessante é que você guarde do tamanho do número que você for usar. Por quê? Porque se você for usar um número pequeno e você vai armazenar em vários bytes, você vai estar desperdiçando memória. Por isso que é interessante. Real, ele pode ser decimal, float, double ou real. E lógico, bit ou boolean. Aí vai depender também do tamanho. Data e tempo, então date, data, date time, timestamp, time né? Time é as horas, é ano. Então aí você vai ver as opções de como você quer armazenar o tempo. Um exemplo, você quer armazenar a data de nascimento, então simplesmente date, né? Que é o dia. Se você quer armazenar o dia e a hora, então date time, certo? Literal são textos. Então, caractere aí tem char e varchar. Qual a diferença? Char, quando você quer armazenar um texto, um exemplo, eu vou armazenar nome, você coloca char de 40, um exemplo. A diferença do char para o varchar é que o char ele vai deixar lá 40 bytes separados para você. Se você só botar lá Zé, então, você só usou dois caracteres, o restante vai estar armazenado com espaço. Então, você vai desperdiçar memória. E o varchar é diferente, você coloca varchar de 40, mas se você só usou 10, o restante fica livre para ser utilizado. Então, é sempre interessante você usar o varchar. Eu, particularmente, uso mais o varchar.
Textos, né? Textos pequenos, texto médio, textos longos, aí você pode ver o nome. Texto, medium teste, long teste, binário também, aí as opções. Coleção, enunciate e espaciais, ou seja, geométrico, polígonos, multipolígonos, que isso aí nós não vamos deixar, é para quem mexe com a parte de desenho. E aí nós já vamos para a criação do nosso banco de dados. Qual é o comando que eu faço para criar? Nós sabemos que lá vocês fizeram um exemplo. Eu vou utilizar esse último que nós fizemos do exercício, vocês lembram? Onde tem a parte da loja, de um comércio. Então nós vamos utilizar esse banco de dados aí, certo? Então vamos criar o banco de dados. Qual é o comando que eu uso? Create database e o nome do banco de dados. Vamos colocar um nome aí para esse banco de dados. Vamos colocar o nome aí comércio, certo? Pode ser. Vamos lá. Então eu coloquei aí loja, pode ser loja, sem problema nenhum. Então create database loja. E aí eu baixei aqui o MySQL, eu já tenho aqui no computador. E eu vou utilizar para que vocês vejam. Vamos lá, create, tanto faz maiúsculo como minúsculo, data, base. Qual é o nome do loja, né? Foi loja, ponto e vírgula. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui para executar. Executou. Vocês vão ver sempre a última linha aqui, porque eu já fiz várias coisas, tem aí um monte de coisa, mas ó, create, loja, database. Tá verdinho, deu certo, ó. Criou. Vamos atualizar aqui do lado. Ó, tá vendo? Loja. Esse é o nome do nosso banco de dados. E você pode ver que ele já tem o que? Tables, que são as tabelas, só que tá em branco, né? Não tem nenhuma tabela. E aqui visões, estruturas, funções, isso aí são outras coisas que não vai dar tempo a gente aprender. Mas se você quiser aprender detalhadamente, eu posso mandar o material aí para você. Então, nós criamos aí o nosso banco de dados chamado loja. Vamos voltar lá para o nosso material. Ótimo, criamos aí loja. Vamos agora aprender a criarmos uma tabela. Então, create table, aí o nome da tabela. Abre parênteses e no final lembre-se de fechar aí ponto e vírgula. Vamos aí ao nosso primeiro exemplo. Create table cliente. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele nosso banco de dados que nós fizemos da resolução do exercício e vamos criar a tabela cliente. Então, código, nome, CPF, data de nascimento, endereço, celular. Então, vamos lá. Esse aí é o nosso exemplo, certo? Aí você diz, professor, e o que é isso de azul? Que informações são essas? É o que eu estava ensinando para vocês. Se é número, se é texto, então nós vamos ter que armazenar aí em cada atributo aí do nosso banco de dados. Então, nós vamos criar a tabela, né, que é a entidade cliente. Abre parêntese, aí vamos lá. Código do cliente. Eu botei small int, né, que é um tipo de inteiro. Not null. Quando eu coloco not null, eu estou dizendo que não pode ser nulo. Se eu não coloco, como esses demais aqui, qualquer um, eu posso deixar nulo. Mas eu não quero deixar nulo. Então, vamos lá. Eu vou alterar aqui. Vou para mexer aqui na apresentação. Ó, se você observar, eu deixei aí not null só no código. Não pode ser nulo. Só que o nome também não pode ser nulo. O endereço até que eu não vou colocar que é obrigatório, não. Mas o CPF é obrigatório também, não pode ser nulo. Vou botar a data de nascimento também é interessante, certo? Aí endereço fica a seu critério. E vou colocar aqui o celular que eu não acrescentei, né?
DDD com mais... Vou colocar 11. Pronto. Como eu tinha esquecido aqui do telefone, né? Do celular, o número do celular. Pronto. Aqui nós vamos agora para o nosso... Vamos lá para nossa tabela cliente. Então, voltando aqui explicando para vocês o código do cliente. Essas informações vocês lembram, né? Código, nome do cliente, endereço, cidade, estado, CPF, data de nascimento, celular. Ótimo. Aqui eu vou create table, que é criou tabela cliente, criar tabela cliente. Então, abre o parêntese, aí código do cliente. Aqui eu vou colocar o tipo de dado que eu vou querer, então é inteiro. Então, small int, que é um inteiro menor, not null, que não pode ser nulo, vírgula, aí próxima informação. Nome do cliente, eu coloquei varchar de 40, ou seja, no máximo 40 caracteres. Se você acha 40 é pouco, coloca 50, fica a seu critério. Not null, ou seja, não pode ser nulo. Tipo do endereço, ou seja, se é rua, se é avenida, se é chácara, se é sítio. Aí varchar de 15 eu coloquei. Logradouro, que é o nome, né, da rua, da chácara. Eu coloquei varchar de 50. O número do endereço, o número da casa, né? É bairro, varchar de 20. Cidade, varchar de 30. Estado, varchar de 2, né? Você só armazena a sigla do estado. CPF, varchar de 11, eu coloquei aqui um texto de 11 números, não pode ser nulo também. E data de nascimento do cliente. O tipo da date e também não pode ser nulo. E o número do celular do cliente. E por fim, eu coloquei aqui primary key. O que é primary key? Chave primária. Se você já sabe o que é chave primária. Então, eu já coloquei aqui chave primária. Vai ser o quê? O código do cliente. Ótimo. Coloquei aqui entre parênteses qual vai ser minha chave primária. Você sabe que vai... Normalmente a gente coloca o primeiro, né? Então, código do cliente. Abri e fechei parênteses aqui. E esse outro parêntese é esse parêntese que eu abri aqui em cima. Posso colocar ele aqui da frente, sem problema nenhum. Ponto e vírgula. Certo? Vamos colocar lá no MySQL para a gente ver como funciona. Eu vou copiar, né? Que eu não vou digitar novamente. Vamos lá. Vamos aqui. Selecionar. Dar um Ctrl C. E aqui nós já criamos o banco de dados. Vamos agora. Vou apagar tudo e vou criar agora a tabela cliente. Dá pra ver aí, tudo bonitinho. Ó, ele não faz distinção de maiúsculo e minúsculo. Vou rodar agora e ver se criou. Ó, aqui você tá vendo que a tabela não tem nada, né? Não tem nenhuma tabela. Vamos colocar aqui para rodar e ver se... Ó, deu certo. 9 aqui, linha 9. Criou a tabela. Vamos atualizar aqui do lado. E ó, tabela já apareceu aqui. Cliente. Que legal! E você observa aqui embaixo, ó. O que foi criado, tá vendo? Gente, que legal. Muito bom, né? Continuando, criamos a tabela. Ótimo. Vou ensinar para vocês agora como apagar a tabela. Você já aprendeu a criar a tabela, aprendeu a criar o banco de dados? Eu vou ensinar para vocês como apagar.
A função para apagar se chama drop. Drop tabela, ou seja, apagar tabela. Cliente, ponto e vírgula. Vamos executar para ver se apaga mesmo. Apagou. E aí? Legal, né? Tá vendo? A tabela aqui não existe mais nenhuma. Vamos apagar agora o banco de dados loja. Zerar novamente. Drop, o mesmo nome para excluir. Data, base, loja. Professora, a senhora vai apagar tudo. Pô, a gente não fez quase nada e o que eu fiz está salvo, né? Lá no PowerPoint. Apagou tudo. Mas é assim mesmo. Deu para entender? Vou fazer mais alguns comandos. Então, nós aprendemos agora os comandos de apagar tabela e apagar também o banco de dados. Claro que você não vai sair apagando tudo, né? Depois de ter feito. É só para você aprender como apagar se você tiver a necessidade. E aí eu vou mostrar para vocês outros comandos básicos, que eu estou mostrando os comandos bem básicos, né, do MySQL. Esse aqui é para você mostrar a tabela e mostrar quais são os bancos de dados cadastrados. Então vamos aí, se você observar, eu já mexi aqui, já coloquei dados na nossa tabela e tudo, mas eu vou apagar tudo e vou mostrar para vocês. Então, vamos ver quais são os bancos de dados aí cadastrados. Show, data, bases, ou seja, quais são os bancos de dados. Mostre os bancos de dados. Vamos lá, colocar para executar. E mostrou aqui, loja. É o nosso banco de dados. Vamos mostrar agora as tabelas. Show, tables, ou seja, tabelas. Vamos agora executar. Então, eu tenho a tabela cliente. Ótimo, né? Pessoal, eu já cadastrei alguns dados na nossa tabela e eu vou mostrar para vocês aqui o comando select asterisco from cliente, que é a nossa tabela. Vamos olhar aí os dados, é selecionar todos os dados da tabela cliente. Vamos executar. Tcharam! Olha aí que legal, ó. Apareceu aí o código, o nome, aqui o endereço, o bairro, a cidade. Eu já coloquei dados aí de duas pessoas. Pessoal, existem vários comandos de inserção, para alterar, para pesquisa. São vários comandos. Claro que como já é a nossa última aula, eu não vou ensinar esses comandos a vocês. Alguém quiser continuar aprendendo, tem computador em casa, quer continuar aprendendo aí sobre a linguagem MySQL, quer dar um passo a mais do que a gente aprendeu em sala de aula, me procure no PV que eu vou mostrar para vocês como vocês vão aprender. Posso dar um suporte. Mesmo extra classe, não tem problema nenhum, eu tô aqui para ajudar vocês, tanto eu aprendo como vocês estão aprendendo. E vocês vão ver que futuramente vocês podem até seguir carreira aí na área de informática. Bom, pessoal, foi muito bom estar com vocês. E alguém quiser continuar a aprender mais de MySQL, eu tô deixando no último slide um curso no YouTube gratuito, bem simples, na linguagem bem fácil de vocês aprenderem. E precisar da minha ajuda, estarei no PV, ajudo vocês com certeza. E estamos aí, né? Qualquer coisa, pode nos procurar. E um abraço, estarei com saudade de vocês. Vamos nos encontrar aí nos corredores da vida. E um abraço virtual a todos vocês. E que
Eu desejo aí uma carreira brilhante para vocês aí, seja na área de informática ou em outros setores que vocês possam escolher aí na faculdade, né? Escolher aí outras áreas, sei lá, saúde, humanas, não sei. Mas eu desejo a vocês sucesso, estudem e que vocês possam sempre seguir em frente, estudando, trabalhando, e vocês vão ver que tudo vai dar certo, tá bom? Confie em Deus que tudo vai dar certo. Um abraço, tá bom? Eu queria estar em sala de aula, né? Desejar boas provas para vocês, mas como estamos virtualmente, eu preferi gravar esse vídeo. Um abraço, tudo de bom.